E essa palavra lida aqui em nome do Senhor Jesus, em Efésios capítulo de número 4, versículo de número 20, aleluia, 26 e 27. 26 e 27. Efésios capítulo de número 4, versículos 26 e 27. E essa palavra ela diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. Repetindo, quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, existe uma coisa que muito silenciosamente, sorrateiramente, astutamente o inimigo ele usa como ferramenta para alcançar os seus objetivos dentro de um casamento, dentro de um relacionamento conjugal. A Bíblia diz que aquele que com Cristo não ajunta, espalha. Essa palavra está dizendo, quando nós ficarmos irados, ela está dizendo que a possibilidade de nós nos irarmos, ela existe. A palavra diz: irai-vos e não pequeis, sossegai vossas cabeças nos vossos travesseiros. Essa palavra está dizendo que não devemos permitir com que o sol ele se ponha sobre a nossa ira. Existe a possibilidade de eu me aborrecer com qualquer uma coisa que ali seja diante de mim colocado como uma armadilha, como uma afronta, como uma ofensa. Até mesmo nós, como seres humanos, somos facinhos, somos facilmente provocados à ira quando somos corrigidos. Agora preste atenção numa coisa: a Bíblia diz que a vara é para a costa do tolo. A pessoa ela apanhou uma vez, aí ela vai apanhar de novo, vai ser reincidente naquele mesmo erro, naquela mesma falha. Porque nós, como seres humanos, nós temos dificuldade de sermos chamados à atenção, porque embora seja para o nosso bem, para a nossa correção, a carne nos incomoda, porque para nós aquilo é um constrangimento. Nos dá um entendimento de que aquilo é uma vergonha, é uma humilhação para nós. E isso é algo muito vivido dentro de um relacionamento, dentro de um casamento. Mas por que o tema afastamento, pastor? Porque as nossas atividades carnais, humanas, elas são propensas, elas são inclinadas para as coisas erradas. A nossa carne deseja aquilo que é contra Deus. E a palavra de Deus é muito clara quando diz que quem tem conivência, quem é conivente, quem compactua com o mal, né? Ou seja, se faz inimigo, se faz amigo dessas coisas, se constitui inimigo de Deus. Por quê? Porque a luz ela não tem relacionamento nenhum com as trevas. Muitas pessoas estão vivendo hoje um casamento, o seu relacionamento, às vezes dormindo em quartos separados, ou então um dorme no quarto, o outro dorme na sala, ou então até mesmo ali no mesmo quarto, mas não há entendimento, porque não houve percepção de nenhum dos dois no tocante ao afastamento, que gradativamente o inimigo usa o chamado silêncio como ferramenta para que ele
vá afastando um do outro de forma bem desapercebida. Um problema ele vem, ele causa um transtorno emocional, psicológico, e aquela tristeza, aquela mágoa, quer seja do homem, quer seja da mulher, ali se sentindo vitimado, vitimada por aquele momento acalorado. Se o sol se pôr sobre esta ira, em que ou na qual principalmente a pessoa não somente se irou, mas pecou, aquilo vai ficar guardado, armazenado. E o pior de tudo, que o ser humano, ele muitas das vezes sente até prazer em ficar ruminando aquele acontecimento. E a mente viaja em uma velocidade muito alta, fazendo comparações daquilo que a pessoa é e daquilo que a pessoa faz para a outra, daquilo que a outra pessoa é, daquilo que a outra pessoa não faz. E aí as coisas vão promovendo um distanciamento, um afastamento. Quando é sem vigilância, no dia seguinte, na semana seguinte, no mês próximo, a pessoa ela vai vivenciar outra coisa desagradável. E essa outra coisa desagradável, o sol se pondo sobre essa ira, sobre a prática dessa ira, irai-vos e não pequeis, diz a palavra. A pessoa se irou e ela pecou, a pessoa se irou e ela afrontou, a pessoa se irou e ela ofendeu. Aquela segunda coisa vai se juntar com a primeira. Mas lá adiante acontecerá uma terceira coisa que vai se juntar com a segunda e vai se juntar com a primeira, mais lá adiante uma quarta e assim por diante. Você está entendendo? E as mágoas, elas vão sendo armazenadas. As lembranças, o ajuntamento de coisas negativas vão se tornando, na realidade, dentro do relacionamento, uma bola de neve, que a cada momento que rola, ela vai aumentando, ela vai crescendo. E o destino dela é a parte de baixo, e promover uma destruição em massa. Essa destruição em massa geralmente é o rompimento do laço matrimonial, do compromisso que foi aceito, que foi feito, que foi prometido, as promessas que ali, no afã do desejo de fazer o bem por conta de um sentimento que até então estava sem nenhuma ruga, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula, mas que agora, porque ninguém ficou ou foi apercebido, ninguém estava vigiando, um foi se afastando do outro. Tem gente que pensa, até mesmo eu quero aqui aproveitar a oportunidade de corrigir uma coisa que é muito ensinada lá fora no mundo, dizendo: acabou o amor. Isso não existe. Acabou o amor. Não existe acabar o amor. Porque se acabou, então não era amor. Porque o amor, ele é uma força construtiva, que a cada dia vai se renovando, que a cada dia tem uma coisa nova, que a cada dia vai aprendendo uma coisa nova, vai experimentando uma coisa nova, vai tendo um prazer maior, diferente, mais intenso, e que ninguém quer largar um ao outro. Você está entendendo? Mas o inimigo, ele age de uma forma, com a ferramenta chamada silêncio, ele age de uma forma sorrateira, e porque nós somos difíceis de vigiarmos, eu pego isso aqui negativo, guardo dentro de mim, e eu, diante dessa situação aqui, eu me iro, eu peco e guardo aquela mágoa, aquele rancor dentro de mim, e vou me tornando um colecionador de coisas negativas ao longo dos dias, semanas, meses e anos de convivência, de relacionamento.
E as coisas que eu mais penso já não são mais as coisas tão positivas como era no começo. Porque já estou mais sendo tomada pelo desânimo, pela vontade de parar, pela vontade de desistir, achando que não vai mais ter jeito. Porque nós sempre temos o desejo, a vontade, e até mesmo somos peritos em passar a responsabilidade, a culpabilidade para o outro. É ou não é? Eu nunca estou errado na discussão. Eu sempre sou o dono da razão. Quem começou primeiro foi ela. Eu estava quieto no meu lugar. Porque eu isso, porque eu aquilo outro. Ele, por sua vez, quer dizer, cada um fica dentro do seu mundo de acusações. Cada um fica dentro do seu mundo de pesar na balança. E impondo, colocando, apontando, até mesmo criando um monte de defeitos que muitas das vezes nem existem. Uma projeção da minha ira, da minha insatisfação com respeito àquela atitude, com respeito àquela pessoa, pela forma com a qual procedeu comigo. Estou aqui magoado, estou aqui ofendido, mas aí vem a pergunta: qual o meu papel diante das mágoas que querem se alojar em mim? Qual é o meu papel diante das decepções que querem ganhar força no meu interior e aumentando a sua proporção, tomando conta do meu ser? Até que então seja praticado, seja feita a vontade da carne e principalmente a vontade do inimigo. Porque ele estava me vendo feliz e não estava satisfeito. Porque ele estava me vendo bem e não estava alegre. Porque ele viu que a constituição da minha família estava se tornando uma glória de Deus manifestada sobre mim, o milagre de Deus manifestado sobre mim, e ele, de forma invejosa, insatisfatória, começou a trabalhar. E aí, nada melhor que o inimigo ganhar uma causa do que colocar um contra o outro dentro de um relacionamento. É ou não é? Quanto tempo o inimigo já não vem trabalhando para afastar um do outro? Sempre digo e afirmo, as pessoas têm costume de dizer que o inimigo está irado, e por conseguinte a imaginação que as pessoas têm da ira do inimigo, o comportamento dele diante dessa frase é ele vindo desde longe, provocando coisas terríveis, com aqueles imensos estrondos, com aqueles barulhos horríveis, com aquelas coisas monstruosas, ali provocando pânico, medo, para que eu fique atemorizado, aterrado, para que eu fique... Não, querido, não é isso. Não é isso. A ira do inimigo é uma estratégia, uma estratégia, uma estratagema muito bem elaborada. Porque nós somos seres humanos e nós dormimos. Porque nós somos falhos e nós esquecemos. Nós atacamos, nós contra-atacamos e daqui a pouco nós estamos cansados e queremos descansar. No nosso descanso, no baixar da nossa guarda, nós podemos ser atacados. O inimigo pode estar tentando entrar em nosso arraial, ou seja, em nossa casa. Mas ele não vem com um grande exército avisando de longe: estou chegando. Muitas das vezes, quando nós abrimos os olhos, ele já está. Porque eu sei que muitas pessoas já viveram, muitas pessoas estão vivendo essa experiência de acordarem pela madrugada com alguém enforcando você. Você já não viveu isso? E aí você que tem fé em Jesus, no nome poderoso de Jesus, você queria clamar, queria invocar, queria falar Jesus, queria falar do sangue de Jesus, queria falar do poder de Jesus, mas a tua língua ficava toda enrolada e você não conseguia pronunciar, até que no meio da luta, do meio para o fim, você conseguia pronunciar e aquele inimigo, ele fugia.
Por quê? Porque quando você vê, ele já está em cima. Quando você vê, a desgraça, ela já foi promovida por Satanás. Mas por que isso, pastor? Porque nós caímos na cilada. Nós caímos no desejo do afastamento. Preste atenção numa coisa. Se todas as vezes que as pessoas ofenderem você, você for dando um passo atrás, promovendo o distanciamento desta pessoa, por conta de inúmeras ofensas de uma única pessoa, a quantas léguas, a quantos quilômetros de distância você já não estaria dessa pessoa, ou de repente até você já não está dessa pessoa. Porque esse momento é um momento em que a Bíblia chama de laço do passarinheiro. Esse é o momento do laço, da cilada, que eu não posso cair. Eu preciso usar de sabedoria e ver que eu sou imperfeito e que aquela pessoa com quem eu estou convivendo também é uma pessoa imperfeita. Eu preciso ser trabalhado, mas também aquela pessoa que é imperfeita, igualmente a mim, precisa ser trabalhada, porque a cada dia eu tenho novas coisas nas quais eu preciso ser mudado, e de igual forma aquela outra pessoa. Eu não posso aqui tirar as minhas culpabilidades, as minhas responsabilidades e passar para aquela pessoa fazendo acusações, porque só ela erra, porque só ele erra, porque só ele isso, porque só ela aquilo. Porque Deus me deu a mente de Cristo, escute, para que eu o quê? Para que eu a use e consiga enxergar as investidas do inimigo. E isso acontece não só, querido, dentro de um relacionamento conjugal, isso acontece também com filhos. Porque o filho, ele vai te destratar, ele vai te ofender, ele vai te desobedecer. Ele tem uma mentalidade diferente da sua. Ele enxerga não da forma que você enxerga. Você pode até conversar sozinho com o teu pensamento, tentando ou desejando falar coisas a ele, achando que só pelo fato de você estar pensando, ele está ouvindo. Mas aí mais lá adiante, ele promove diante de você uma outra decepção. Pode ser grande ou pode ser pequena. Chega um momento que você pensa consigo próprio, consigo mesmo, não vou mais falar nada. Quer saber? Faz o que bem entender. É quando você larga de mão. É quando você abre mão. Mesmíssima forma, no teu relacionamento, quando você se fecha em copas, e você conversa todo o tempo com as tuas mágoas, com as tuas lamúrias, com as tuas lamentações, aquela outra pessoa também está fazendo as mesmas coisas. Você dentro do teu mundo está colocando defeito nele ou nela, e do outro lado a mesma coisa está acontecendo. E ambos estão o quê? Se distanciando de uma forma silenciosa. Você está entendendo? Eu quero te alertar que o inimigo quer promover esses pensamentos e esses sentimentos, que o inimigo quer providenciar na tua vida esse afastamento, promover na tua vida esse afastamento, para quando você se aperceber, fulano já não está mais com você. Porque eu não posso esperar tomar a atitude, eu como esposo, somente depois que a minha esposa passar a tomar atitude. Eu não posso esperar, não, só vou fazer, só vou buscar me consertar, só vou buscar, ou só vou tentar me esforçar, aprender a pedir perdão depois que ela começar a se colocar no lugar dela e ver que ela não é tal, e ver que ela não é isso, e ver que ela não é aquilo. Só que muitas das vezes esse pensamento é de um lado e o mesmo pensamento é do outro. E aí ninguém toma nenhuma atitude. Com a mente de Cristo, nós não somos para pegar
problemas, pegarmos problemas e deixar do lado. Depois eu volto e resolvo. Porque eu vou estar proporcionando dentro de uma grande possibilidade o acúmulo. Você está entendendo? Guardei essa mágoa hoje, esse problema aqui eu resolvo amanhã, coisas mal resolvidas, eu não chego e falo porque tenho medo de ofender, mas tudo também está na maneira, a forma com a qual você vai falar. Você pode ficar muito irado, você pode ficar muito irada, mas preste atenção, que a tua palavra ou as tuas palavras, elas podem matar. Elas podem estar destruindo o teu relacionamento, porque quem com Cristo não ajunta, espalha. Você está distanciando essa pessoa de você. Os pensamentos puros e melhores daquela pessoa já não estarão mais sendo em teu favor, porque muitas das vezes o irá e o pecar vai só empurrando as pessoas, ou no caso aquela pessoa, para distante de você. Tem crente que pensa, eu vou orar forte, que eu vou humilhar Satanás. Eu vou te revelar uma coisa, crente, ninguém humilha Satanás com oração. Você sabia disso? Ou não? Se você quiser concordar, fique à vontade. Se não quiser concordar, fique à vontade também. Ninguém na face da terra humilha Satanás. Pastor, como se humilha então o inimigo? Com atitude. Porque às vezes você dobra o joelho e depois de ter irado, você pede perdão para Deus, mas você não pede perdão para o cônjuge. Então aquilo fica uma prática, na realidade, apenas no mundo espiritual. Não tem atividade, não tem utilidade no mundo físico, ou seja, é apenas teoria. E não adianta orar bonito, não adianta ser eloquente, não adianta buscar, não adianta nada. Porque ninguém humilha, envergonha Satanás com oração. Nós envergonhamos com atitude. E às vezes não são exatamente palavras dadas a outra pessoa, mas simplesmente um abraço. O inimigo quer fazer com que deixemos de nos abraçar, por conta daquele momento acalorado, daquela briga, daquele momento de ira e daquele momento de pecar, no qual eu não vigiei, no qual eu não me guardei, no qual eu não me apercebi. Mas se eu fizer o contrário disso, eu vou ver que é cilada. Eu tenho muita vontade de falar, muita vontade de abrir a boca e falar tudo o que eu penso, mas eu vou guardar para um outro momento. Porque em um outro momento eu vou saber colocar as palavras. Porque em um outro momento será um momento de Deus. Se eu falar naquele momento ali que eu estou irado, eu vou ofender. E do outro lado haverá uma resistência diante daquilo que eu estou a falar. Você está entendendo? E não vai aquela questão de entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não vai entrar em nenhum ouvido. Mas se for em um outro momento, eu vou estar utilizando a mente de Cristo. Não estarei caindo na cilada. O inimigo não estará conseguindo promover o afastamento. Mas aquele homem vai estar olhando para você, mulher, e vai ver que não há mulher mais ideal, mais perfeita do que você para ele, que vai estar completando ele. E assim, ao contrário disso, você vai olhar para aquele homem totalmente, altamente estruturado, espiritualmente, psicologicamente, que vai apresentar diante de você o seu silêncio, e em outro momento vai sentar com você e vai te orientar. Não deveria ser desse jeito, não deveria ser dessa forma. Vem cá, fica perto de mim, vem para cá, senta do meu lado. O inimigo quer afastar e Deus, ele quer unir. Muitas das vezes somos nós que provocamos o afastamento, porque nós não vigiamos, caímos na cilada do nós nos irarmos e nós pecarmos.
Irai-vos e não pequeis. Iremos nós outros e não pequemos. Guarda no teu coração essa palavra. Pratique com muita vontade de falar, mas preste atenção, que nem é com uma frase, apenas muitas das vezes com uma única palavra, você colocar tudo a perder. Aquilo que era um sonho maravilhoso, que se tornou realidade, agora está sendo um pesadelo, porque você não refreou a tua língua, porque você se achou dona ou dono da razão, cheios de argumentos para si mesmo, de defesas e ataques, se inocentando e colocando o outro como culpado. Não funciona dessa maneira. E se você não consertar isso com você mesmo, com você mesma, qualquer um relacionamento mais lá adiante que você vier a viver, ele dará novamente com burros na água, porque o problema não é o outro, o problema é você, que está aguardando que alguém faça alguma coisa para que você faça, que está aguardando que alguém vigie para que você passe a vigiar. Não é dessa forma. Eu quero orar por você em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Deus querido e santo, poderoso e amado, em nome de Jesus, teu Filho, em quem tu te compraz, em quem tu te realiza, nós precisamos de sabedoria para o relacionamento, para o casamento. Além das práticas desta sabedoria, e o inimigo, meu Deus, que tem promovido o afastamento entre nós e o cônjuge, muito tem se alegrado, porque em momentos de ira não somente nós nos iramos, mas também temos pecado, ofendido, temos matado a outra pessoa com palavras. Temos, meu santo Deus, colocado aquela outra pessoa em um estado psicologicamente deplorável, porque as emoções estão totalmente desalinhadas, sem estrutura, sem domínio próprio, por causa da bagunça que o outro fez por maus comportamentos. O inimigo tem, Senhor Deus, de uma forma silenciosa, promovido isso na vida de muitos casais. Mas, meu Deus Santo de Israel, tu és o Rei da Glória, o Deus poderoso em quem eu acredito e eu confio. Coloco as pessoas que estão enfermas diante da tua presença e oro por cada uma delas. Assim como eu oro também por este relacionamento, assim como eu apresento também este casamento, este namoro, este noivado. Meu Deus, opera as tuas maravilhas, porque alguém já estava sentindo que estava perdendo a batalha, sendo envergonhado, envergonhada. Mesmo, Senhor meu santo Deus, eu sei que se faz necessário e importante que haja coragem para que um ou outro tome uma atitude, porque aos olhos humanos, ou até mesmo aos olhos da sociedade hipócrita, é humilhante essa ou aquela atitude, mas a escolha é nossa, em sermos vitoriosos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu te louvo, eu te exalto, eu te agradeço por cada vida que está conosco e coloco diante do Senhor. Meu Deus, muito obrigado por mais um programa, muito obrigado por estarmos começando mais uma semana na tua presença em atividade espiritual. Opera tuas maravilhas, teus milagres, e que os relatos cheguem até os nossos ouvidos, em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço. Por isso eu te louvo, te exalto e também te agradeço, em nome do Senhor Jesus, que assim seja. Amém e amém, Jesus. Amém, queridos. Guarda no teu coração esta palavra: irai-vos e não pequeis.
Aquele momento em que um está irado, o outro não é para se irar. Alguém tem que ter o controle. Alguém tem que usar de sabedoria. Porque a palavra de Deus diz que um cego não pode guiar outro cego, senão ambos cairão em um buraco. E essa mesma palavra diz o seguinte, que um abismo chama outro abismo. A partir do momento de uma cilada, haverá consequências. E no segmento desse comportamento, você estará vivenciando uma outra queda e assim por diante, novas e mais quedas à tua frente. Esse não é o projeto de Deus. Fique de pé, glorifique e exalte a Deus e tome posse daquilo que é bênção, daquilo que é vitória sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Guarda no teu coração, tenha uma boa noite de sono, uma manhã de vitória, fique na santa e poderosa paz